Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 28 de julho. Bom dia, irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. Na vida, precisa tomar uma decisão. Ou você é joio, ou você é trigo. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Mateus 12:30. O simples ficar em cima do muro já é se colocar contra Jesus. O inferno existe de verdade para quem faz os outros pecarem, para quem é pedra de tropeço, para quem dá escândalo. Se você quiser ganhar o céu, você deve trabalhar, lutar e se decidir por Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão julgados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a parábola do joio e do trigo nos faz pensar muito. O joio é uma erva daninha chamada até falso trigo, que cresce do mesmo tamanho do trigo. Pode ser até venenosa. Uma pequena quantia misturada ao trigo é muito perigosa, porque pode comprometer todo o trigo. Do joio não sai pão. O joio só explora o terreno e arrisca sufocar o bom trigo. De forma alguma, o joio é tratado igual ao trigo. Nesta parábola é claro, o joio representa o mal, o pecado e os que praticam o mal. E o trigo representa as pessoas que se esforçam de fazer o bem. Deus faz diferença entre joio e trigo. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão julgados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. O joio e quem pratica o mal vai direto para o inferno. Assim diz esta parábola. Frequentemente, irmãos, nós temos uma falsa ideia de Deus. Alguns o imaginam como um velho de barba branca que mal consegue enxergar, ou um Papai Noel
que vive dando presentes a todos por aí. Há pessoas que tratam Deus como um feitiço, algo para dar sorte ou procurar no momento do aperto, do apuro. Muitos pensam que podemos pecar a 3x4, tanto Deus é misericórdia. Mas Deus não é assim. Eis o que fala a Bíblia, a palavra de Deus. Não diga pequei, o que me aconteceu? Não seja tão seguro do perdão de Deus para acumular pecado sobre pecado. Não diga, a sua misericórdia é grande, Ele vai perdoar meus inúmeros pecados. Porque há nele misericórdia e cólera, e a sua ira pousará sobre os pecadores. Não demore para voltar para o Senhor. Não adie de um dia para o outro, porque, de repente, a cólera do Senhor virá, e no dia do castigo perecerás. Livro dos Sirácides, capítulo 5, versículos de 4 a 8. Tudo tem sua consequência e o pecado também. Eu não posso pensar que me é permitido pecar a rodo, tanto não vai dar em nada. O mal contém seu próprio veneno. Enquanto eu e Cacilda, esta manhã, estávamos vindo para cá para gravar o diário, passamos na frente da nossa antiga capelinha e lá havia o corpo de um jovem de 16 anos, que foi fazer um assalto e foi morto no tiroteio com a polícia. Seu amigo se acabava de choro abraçando o caixão. Esses jovens, sem dúvida, não imaginavam a consequência de seus atos. Ontem nós lemos o trecho do bezerro de ouro, o primeiro grave pecado de idolatria do novo povo de Israel. Moisés consegue o perdão de Deus para o povo, mas o pecado tem sua consequência. Esse povo não entrará na terra prometida. Todos os que pecaram tombarão no deserto. Vossos cadáveres ficarão no deserto. Vossos filhos andarão errantes por 40 anos no deserto, para expiar vossa iniquidade. Livro do Números, capítulo 14, versículos de 32 a 33. Irmãos, o pecado tem suas consequências. A misericórdia de Deus não pode levar para o céu joio e trigo juntos. Deus não faz um só feixe com o bem e com o mal. Existe diferença. O antigo ditado diz: Deus perdoa sempre. O homem, às vezes. A natureza, nunca. Tudo isso nos deve fazer refletir muito. Uma pessoa que usa droga, que usa crack, deve saber que a cada trago, milhares de neurônios do seu cérebro são queimados, e essas células nunca mais se reproduzirão, pois as células do cérebro são aquelas e basta, elas não se reproduzem. O mesmo acontece a cada baforada, de lança-perfume, thinner, cola, o que for. Como ontem explicamos. Qualquer vício mata. Uma pessoa está livre de fumar, mas não deve depois culpar a Deus se ganhou um câncer na garganta ou nos pulmões. Jesus, que é a misericórdia feita pessoa, diz: como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal, e depois serão julgados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Portanto, irmãos, vamos refletir com responsabilidade e sinceridade. Não adianta enfiar a cabeça debaixo da terra igual avestruz. A verdade não muda, e o mal contém em si mesmo o seu próprio veneno. Cada um pagará a consequência de seus atos, se não se arrepender profundamente e não mudar de vida. Até que caminhamos nesta vida, irmão, temos dentro do nosso coração joio e trigo. Isto é, temos coisas boas e coisas más, as ervas daninhas, que devem ser arrancadas. Vamos agora nos perguntar, nesse minuto de silêncio: o que é joio em mim? O que é trigo em mim? O que devo fazer crescer e o que devo urgentemente arrancar de dentro do meu coração? Procure ser concreto. Não diga só, devo limpar o meu coração. Tente chamar pelo nome as coisas ruins que você deve arrancar, para realmente tirá-la de dentro de você. Irmãos, vamos continuar a nossa reflexão. Depois de ter visto bem o que é joio e o que é trigo, eu posso me perguntar: de qual forma posso trabalhar hoje para eu mesmo arrancar o joio que está dentro de mim? De qual forma posso fazer crescer o trigo bom que Jesus está semeando? Nós precisamos prestar bem atenção, irmãos, porque existem muitos pecados, assim chamados de estimação, que a gente suporta e nem liga. Mas é sempre um pecado que exige uma reação imediata. Existe o costume de assistir televisão, coisas que não são boas. Tanto a televisão está ligada, não é culpa minha, não posso fazer outra coisa. Mas a verdade é que eu estou vendo coisa que não faz bem à minha alma e a nada de mim. Eu poderia cortar. Assim, tem outros pecados que eu suporto em mim, que eu sei que não são coisas boas. Agora, de qual forma eu posso operar a verdade dentro do meu coração e lutar para arrancar o joio e fazer crescer o trigo?
E agora vamos concluir a meditação desse diário, escutando novamente a palavra de Deus e depois dedicando um tempo suficiente para ver o nosso propósito e como colocaremos em prática. Paz e alegria a todos e que seja um dia feliz para todos. Que todo o bem que existe dentro de nós possa florescer nesse dia, levando paz e alegria a todos. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão julgados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça.